Os instrumentos servem para controlar o voo, o funcionamento do motor e demais sistemas da aeronave. Eles são classificados em 4 grupos distintos de instrumentos, a saber: de navegação, que orientam a trajetória do voo; de voo, que indicam as condições do voo, como velocidade, altitude e outras; do motor, que indicam como o mesmo está funcionando; e da aeronave, que indica o funcionamento dos demais sistemas. O sistema Pitot estático capta as pressões estática e dinâmica através do tubo de Pitot para o altímetro, o velocímetro e o variômetro. O tubo de Pitot normalmente fica localizado sob a asa ou junto à fuselagem da aeronave. Clique sobre o botão. O tubo de Pitot possui uma tomada de pressão estática, que é a pressão atmosférica fora da aeronave, e uma outra tomada de pressão total, que corresponde à pressão de impacto com o ar ou dinâmica, somada com a pressão estática. Para evitar a formação de gelo, ele possui uma resistência de aquecimento que é ligada sempre que necessário. Há também um orifício de drenagem para evitar o acúmulo de água. As linhas de pressão estática e dinâmica são tubos destinados a enviar a pressão estática e a total até os instrumentos. Clique sobre o botão. A cápsula aneroide é um manômetro de pressão absoluta, construída como se fosse uma espécie de sanfona metálica com vácuo em seu interior. Ela se retrai ou se expande à medida que a pressão em seu redor varia. Esta variação é transmitida a mecanismos de ponteiros, projetados sobre escalas graduadas, que nos dão indicações para os instrumentos alimentados pelo sistema de Pitot estático. A pressão absoluta é medida em relação ao vácuo, onde ela terá valor zero. Existem também os manômetros de pressão relativa, que veremos adiante. Os principais instrumentos alimentados pelo sistema de Pitot estático são o altímetro, o velocímetro e o variômetro. Eles são alimentados pelas linhas de pressão estática e dinâmica que lhes enviam a pressão estática e total captada pelo tubo Pitot. Estas pressões acionam cápsulas aneroides ou diferenciais que transmitem indicações aos instrumentos. Clique sobre os botões. O altímetro indica a altitude que a aeronave se encontra, ou seja, ele nada mais é que um barômetro ou manômetro que mede a pressão atmosférica. Ele é constituído por um mecanismo de ponteiros acionados por uma cápsula aneroide ligada à linha de pressão estática do sistema Pitot estático. A escala do mostrador do instrumento é graduada em pés ou metros para indicar a altitude. Para evitar erros, o altímetro pode ser ajustado pelo piloto para a pressão exigida para cada tipo de operação. O variômetro, ou indicador de subida e descida, ou ainda climb, indica a velocidade de subida ou descida da aeronave. Ele é constituído por um mecanismo de ponteiros acionados por uma cápsula de pressão diferencial ligada ao sistema Pitot estático. Ela funciona baseada na variação da pressão atmosférica, ou seja, quando a aeronave desce, a pressão aumenta e diminui quando a aeronave sobe, fazendo com que essa variação acione a cápsula de pressão diferencial. A escala do mostrador do instrumento é graduada normalmente em pés por minuto, mas pode também estar em metros por segundo. O velocímetro indica a velocidade da aeronave em relação ao ar. Ele é constituído por um mecanismo de ponteiros acionados por uma cápsula de pressão diferencial, em que a sua parte interna é ligada à linha de pressão total e a sua parte externa ligada à linha de pressão estática do sistema Pitot estático. As pressões estática externa e interna se anulam entre si, e a pressão dinâmica sozinha é que aciona a cápsula. A escala do mostrador do instrumento é graduada em quilômetros por hora, milhas por hora ou nós. Os termômetros destinam-se basicamente a medir a temperatura, que pode ser a ambiente, a do óleo, ou da cabeça do cilindro, ou ainda outra qualquer. Devido a essa diversidade de aplicação, eles são calcados em princípios de funcionamento bastante variados. Clique sobre os botões e conheça os principais tipos utilizados em aviação. O termômetro elétrico é constituído de um indicador com um amperímetro que mede a corrente que passa por uma resistência embutida em um sensor. Ele é o mais apropriado para medir a temperatura do ar externo da aeronave, pois o vento incidindo sobre o sensor faz variar a resistência elétrica conforme varia a temperatura. A escala do mostrador do instrumento é graduada em graus Celsius ou Fahrenheit. O termômetro de pressão de vapor é constituído de um indicador com um manômetro de tubo de Bourdon ligado a um tubo que transmite a pressão do bulbo ao instrumento. Este bulbo possui um líquido especial em seu interior que se dilata, aumentando a sua pressão interna à medida que a temperatura se eleva.
Ele é o mais apropriado para medir a temperatura do óleo do motor. A escala do mostrador do instrumento é graduada em graus Celsius ou Fahrenheit. O termômetro de par termoelétrico, ou termocouple, é constituído de um indicador com um voltímetro, que mede a tensão produzida pelo par termoelétrico, que é formado por dois metais diferentes que, em contato, geram uma força eletromotriz quando submetidos ao calor. Ele é o mais apropriado para medir a temperatura da cabeça do cilindro. A escala do mostrador do instrumento é graduada em graus Celsius ou Fahrenheit. No giroscópio, o eixo ao qual está fixado o círculo girante tende a opor-se a qualquer mudança de direção, quaisquer que sejam os movimentos do suporte. A esse fenômeno, a física chamou de rigidez giroscópica. Ele pode ser acionado por sopro de ar, acionado por uma bomba de vácuo acoplada ao motor, ou também por um motor elétrico. Alguns instrumentos baseiam-se neste princípio de funcionamento. Clique o botão de instrumentos puramente giroscópicos. Os instrumentos puramente giroscópicos são aqueles que não dependem de qualquer sinal externo de rádio. São eles: giro direcional, que indica a variação de rumo; horizonte artificial ou indicador de atitude, que indica a atitude da aeronave; e indicador de curva ou turn and bank, ou ainda pau e bola, que indica a inclinação da aeronave e a velocidade de giro, como, por exemplo, 2 graus por minuto. O cronômetro da aeronave é considerado um instrumento de navegação, visto que muitos procedimentos e manobras são executadas dentro de um certo espaço de tempo. O tacômetro ou contagiro é utilizado para indicar a rotação do motor. Basicamente, se utilizam dois tipos nas aeronaves, ou mecânico ou elétrico. Clique sobre os botões. O tacômetro mecânico ou centrífugo é constituído por um mecanismo de ponteiros acionados pela ação de contrapesos rotativos que se afastam pela ação da força centrífuga quando a rotação aumenta. A escala do mostrador do instrumento é graduada em RPM. O tacômetro elétrico é constituído de um indicador com um voltímetro que mede a tensão produzida por um gerador de corrente contínua acionado pelo motor da aeronave. Há também o tacômetro em que o gerador é de corrente alternada e, neste caso, o indicador possui um motor síncrono que gira na mesma rotação do gerador, movimentando o ponteiro por ação eletromagnética. A escala do mostrador do instrumento é graduada em RPM. O torquímetro indica o torque fornecido pelo motor. Normalmente, seu princípio de funcionamento baseia-se em um manômetro de pressão relativa. A escala do mostrador do instrumento é graduada em unidade de pressão, ou seja, quilograma-força por centímetro quadrado, libra por polegada quadrada, ou ainda PSI, do inglês Pounds per Square Inch. Nos motores a pistão, essa pressão é expressada em BMAP, do inglês Brake Mean Effective Pressure. Os motores de baixa potência dificilmente utilizam torquímetro. O fluxômetro, ou indicador de consumo, indica a quantidade de combustível que o motor está consumindo por hora de funcionamento. Ele recebe o sinal elétrico emitido por um transmissor de fluxo localizado na tubulação de combustível que alimenta o motor. A bússola indica a proa magnética, ou seja, o ângulo formado entre a direção do norte magnético e o eixo longitudinal da aeronave. Para conhecer os tipos de bússolas existentes, clique sobre os botões. A bússola magnética funciona como um ímã que aponta para o norte magnético da Terra. Ele é embutido no limbo, que é uma escala circular móvel contida num recipiente transparente imerso em querosene para amortecer eventuais oscilações. Campos magnéticos, oriundos de componentes eletromagnéticos na cabine, provocam interferência na bússola. Os erros decorrentes dos campos magnéticos são minimizados através de ajustes dos ímãs compensadores existentes em sua carcaça. Os erros remanescentes são registrados em um cartão de desvios e colocados junto à bússola. Nas inspeções periódicas determinadas ou sempre que um novo equipamento eletromagnético é incorporado à aeronave, a bússola necessita ser compensada. Na bússola de leitura remota, a válvula de fluxo, ou fluxgate, que é o sensor magnético, fica localizado fora da cabine e livre de campos magnéticos. Os sinais são processados e enviados por um transmissor ao indicador localizado no painel de instrumentos, livre dos erros que ocorrem na bússola magnética. O radioaltímetro indica a altura verdadeira da aeronave em relação ao solo.
Há duas antenas na aeronave. Uma delas transmite e a outra recebe o sinal refletido por um radar no solo. Como é conhecida a velocidade de propagação do sinal, o tempo transcorrido entre a emissão e recebimento do mesmo é calculado e convertido em altura. As cores verde, amarelo e vermelho servem para dar uma indicação fácil e rápida no instrumento sobre as condições em que determinado componente está sendo operado. Há alguns instrumentos que sequer têm indicação numérica, possuindo apenas faixas de cores que estabelecem os limites entre uma condição normal, tolerável ou anormal de funcionamento. Arraste o círculo vermelho no ponteiro do instrumento e conheça o significado de cada faixa. A sinalização luminosa externa da aeronave é super importante para a segurança do voo, principalmente à noite. As luzes de navegação ou de posição são obrigatoriamente vermelha do lado esquerdo, se avião na ponta da asa, se helicóptero na fuselagem, verde ou azul do lado direito e branca na cauda, sendo esta visível por trás. As luzes anticolisão são vermelhas rotativas ou estroboscópicas brancas, normalmente colocadas abaixo e acima da fuselagem, em que pese possam ser colocadas em outras posições, como por exemplo na ponta das asas. Os faróis de pouso se destinam a iluminar a pista e o de táxi às operações no solo. A melhor forma de se evitar um incêndio é compreendendo como o mesmo se processa, pois ele nada mais é que uma reação química entre materiais combustíveis, oxigênio e calor. Para que ocorra a combustão, são necessários três componentes: o material combustível, o oxigênio e o calor. A reunião desses três componentes constitui o triângulo do fogo. A melhor forma de se combater um incêndio é agir de imediato, antes que as chamas tomem proporções incontroláveis. As cores verdes. À medida que a temperatura se eleva, os materiais, principalmente os líquidos, começam a liberar vapores inflamáveis. Ponto de fulgor é, portanto, a temperatura em que a quantidade de vapores formada é suficientemente grande para que se inflamem, pela simples aproximação de uma chama ou outra fonte de calor qualquer, ou ainda a ocorrência de uma faísca. À medida que a temperatura se eleva, os materiais, principalmente os líquidos, começam a liberar vapores inflamáveis. Ponto de autoinflamação é, portanto, a temperatura em que a quantidade de vapores formada é tão grande que se inflamam espontaneamente devido à sua própria temperatura. A melhor forma de se combater um incêndio é agir de imediato, antes que as chamas tomem proporções incontroláveis. Para tal, devemos conhecer o princípio básico de combate ao fogo, bem como identificar o tipo de incêndio e conhecer o agente adequado para extingui-lo. Clique sobre os botões. Para que ocorra a combustão, são necessários três componentes: o material combustível, o oxigênio e o calor. A eliminação de um desses componentes ocasiona a extinção do fogo. Consegue-se isso provocando o abafamento do material em chamas, eliminando-se assim o oxigênio, ou pelo resfriamento do material, eliminando-se, nesse caso, o calor. Nesta tabela, podemos ver as classes em que os incêndios estão divididos. É muito importante identificar o tipo de incêndio, pois baseado nisso é que vamos escolher o agente adequado para extingui-lo, sem o que os esforços podem ser em vão. Os agentes extintores mais comuns são os aqui apresentados. Cada um deles se presta de forma mais apropriada ao combate de determinado tipo de incêndio. Clique sobre os botões. A água se destina a apagar incêndios da classe A, por resfriamento. A água também é utilizada em forma de neblina para combater incêndios por pulverização. Algumas aeronaves utilizam extintores portáteis deste tipo. A espuma se destina a apagar incêndios da classe B, por abafamento. Em que se pese a sua ação corrosiva, é largamente empregada devido ao seu efetivo resultado quando se trata de incêndio em combustível, o que é comum em incêndios que envolvam aeronaves. O pó químico se destina a apagar incêndios das classes B e C, por abafamento. Extintores portáteis deste tipo são comuns nos automóveis e algumas aeronaves. O pó seco se destina a apagar incêndios da classe D, por abafamento. Lembra o que é incêndio do tipo D? Tem que lembrar. Magnésio, por exemplo. O dióxido de carbono, ou CO2, se destina a apagar incêndios da classe C, como fios elétricos e isolantes, por abafamento e resfriamento.
devido à baixíssima temperatura que produz, pode causar queimaduras químicas na pele. Além disso, em que pese não ser tóxico, pode provocar asfixia em ambientes fechados, pois ele ocupa o espaço que deveria ter o oxigênio. É bastante utilizado em extintores que se destinam ao emprego aeronáutico, tanto a bordo quanto no solo. Contudo, há outros tipos de agentes extintores mais modernos, como os de Halon, que também são empregados em aviação. A melhor forma de se combater um incêndio é agir de imediato, antes que as chamas se propaguem. Para tal, as aeronaves, de um modo geral, possuem um sistema de detecção, aviso e extinção de fogo. No solo também deve haver um sistema capaz de combater o fogo logo em seu início. Clique sobre os botões. O sistema de detecção de fogo e superaquecimento é constituído por detectores de calor locais, colocados em pontos estratégicos do motor ou contínuos, como se fosse um fio, dando cobertura a várias partes ao longo do seu percurso. Os detectores são, portanto, sensores responsáveis pelo acionamento de alarme de aviso luminoso e sonoro, localizado na cabine da aeronave. Os detectores podem ser instalados em outras partes da aeronave, além do motor, como é o caso das toaletes das aeronaves comerciais. O sistema de extinção de fogo é constituído por reservatórios de agente extintor, normalmente localizados atrás da parede de fogo do motor. Aspersores, que são uma espécie de chuveirinhos, válvulas de controle e tubulações que conduzem o agente extintor até o ponto de atuação. Este sistema é comandado pelo piloto, visando evitar seu acionamento por alarme falso. Algumas aeronaves de pequeno porte não possuem sistemas de proteção contra incêndio, tendo apenas um extintor portátil a bordo. O sistema de extinção de fogo é constituído por reservatórios de agente extintor, normalmente localizados atrás da parede de fogo do motor. Aspersores, que são uma espécie de chuveirinhos, válvulas de controle e tubulações que conduzem o agente extintor até o ponto de atuação. Este sistema é comandado pelo piloto, visando evitar seu acionamento por alarme falso. Algumas aeronaves de pequeno porte não possuem sistemas de proteção contra incêndio, tendo apenas um extintor portátil a bordo. O sistema de combate ao fogo no solo é constituído de extintores de maior porte montados em carrinhos que são operados por pessoa treinada, destinando-se a combater qualquer princípio de incêndio, o que não raro ocorre durante a partida dos motores. Em incêndios maiores, o combate ao fogo só é possível com o emprego de veículos de combate ao fogo operados por bombeiros. Nos aeroportos de maior porte, há equipe de bombeiros em serviço durante toda a sua operação.